Vamos abordar a visão de Carl Jung sobre a vida após a morte, vamos explorar suas ideias sobre a vida após a morte e faremos isso apresentando o mito de Jung, seu mito da vida após a morte. Ele descreve como essas não são coisas que podemos entender com certeza, mas vêm de nossa compreensão mitológica, de dicas de sonhos e outros conhecimentos da psique. E então Jung vai nos trazer essas ideias de vida após a morte. Então, antes de tudo, vou abrir com o que Jung diz em seu livro Memórias. Reflexões sobre sonhos, e ele diz o que realmente significam os mitos ou histórias sobre nossa vida após a morte ou que tipo de realidade está por trás deles. Certamente não sabemos, então aqui está outra citação de Jung: somos estritamente limitados pela nossa estrutura inata e, portanto, vinculados por todo o nosso ser e pensamento a este mundo do nosso homem mítico. Com certeza, as demandas vão além disso, mas o homem científico não pode permitir isso ao intelecto. Toda a minha mitologização é especulação fútil para as emoções. No entanto, é uma atividade curativa e válida, dá à existência um glamour do qual não gostaríamos de prescindir. Por isso podemos ver que Jung está falando sobre o significado emocional que essas mitologias da vida após a morte nos proporcionam. Há algo em saber que vamos viver depois da vida, que a vida não termina com a morte, que cura nossas emoções. Há algo nisso que é reconfortante. Então vamos continuar quando Jung diz, deixando de lado os argumentos racionais contra qualquer certeza nessas questões, devemos não se esqueça que para a maioria das pessoas significa muito assumir que as suas vidas terão uma continuidade indefinida para além da sua existência actual. Elas vivem de forma mais sensata, sentem-se melhor e estão mais em paz. Por isso vamos continuar com o que Jung tem a dizer aqui. Naturalmente tal raciocínio não se aplica a todos. Há pessoas que não sentem desejo pela imortalidade e que se fecham ao pensar em sentar em uma nuvem e tocar o coração por 10.000 anos. Há também alguns que foram tão fustigados pela vida ou que se sentem tão desgosto pela sua própria existência que preferem de longe a cessação absoluta à continuidade, mas na maioria dos casos a questão da imortalidade é tão urgente, tão imediata e também tão ineradicável que devemos fazer um esforço para formar algum tipo de visão sobre isso. Mas como Jung começa a explicar isso quando diz que minha hipótese é que podemos fazer isso com a ajuda de dicas que nos são enviadas pelo inconsciente. Nos sonhos, por exemplo, geralmente descartamos essas dicas porque estamos convencidos de que a pergunta não é suscetível de resposta. Vamos continuar com o que Jung diz sobre isso. Não apenas meus próprios sonhos, mas também ocasionalmente os sonhos de outras pessoas ajudam a moldar, revisar ou confirmar meus pontos de vista sobre a vida após a morte. Em outro lugar, Jung diz, como eu já disse, que não podemos atribuir a essas ilusões o valor do conhecimento, e muito menos a prova. Podem, no entanto, servir como bases adequadas para ampliações míticas, fornecem ao intelecto investigador a matéria-prima indispensável à sua vitalidade, cortam o mundo intermediário da imaginação mítica e a mente cai vítima da rigidez doutrinária. Por outro lado, o tráfego excessivo com essas joias do mito é perigoso para mentes fracas e sugestionáveis, pois elas são levadas a confundir sugestões vagas com conhecimento substancial e a hipotetizar meros fantasmas. Podemos ver com isso que Jung está mostrando que existe um equilíbrio delicado que não podemos, na verdade, obter conhecimento completo disso, não podemos oferecer nenhuma prova de qualquer uma dessas ideias, mas o que isso faz com esses sonhos, esses motivos e ideias mitológicas, é que nos fornece um material para fazer o que Jung chama de amplificação ou amplificação simbólica. Alinhamos muitos exemplos diferentes sobre os mesmos fenômenos e então o que fazemos é eliminar todas as pequenas diferenças e o que resta é esse meio significativo de uma coleção de todas as experiências, uma linha direta, se você quiser, um fio que conduz a todos os diferentes motivos que apresentam um significado ou uma ideia que podemos ressoar com uma essência, se você quiser, que podemos nos agarrar, que podemos vislumbrar um pouco de compreensão desse processo de amplificação. E essa é a ideia de usar as dicas dos sonhos, as dicas da mitologia para obter alguma compreensão da vida após a morte e do funcionamento da psique. Vamos prosseguir para explorar mais o que Jung tem a dizer sobre esse problema e ele diz aqui, mas se uma ideia sobre isso me for oferecida nos sonhos ou nas tradições míticas, devo tomar nota disso, devo até construir uma concepção com base nessas sugestões, embora permaneça para sempre uma hipótese que sei que não pode ser provada, um homem deveria ser capaz de dizer que fez o seu melhor para formar uma concepção de vida após a morte ou para criar alguma imagem dela, mesmo que ele deva confessar que o seu fracasso em não o ter feito é uma perda vital, pois a questão que lhe é colocada é a antiga herança da humanidade, um arquétipo rico em vida secreta que procura adicionar-se à nossa própria vida individual, a fim de torná-la completa. Então vamos continuar aqui quando, com Jung,
que diz que a razão estabelece limites muito estreitos para nós e gostaria que aceitássemos apenas o conhecido e que também com limitações e viver em uma estrutura conhecida, como se tivéssemos certeza de até onde a vida realmente se estende. Na verdade, dia após dia, vivemos muito além dos limites de nossa consciência. Sem nosso conhecimento, a vida do inconsciente também está acontecendo dentro. Quanto mais a razão crítica domina, mais empobrecida a vida se torna, mas mais do inconsciente. Quanto mais do mito somos capazes de tornar consciente, mais da vida integramos. Então vamos continuar com as ideias de Jung sobre este processo quando ele diz: o inconsciente ajuda por comunicando-nos coisas ou criando ilusões figurativas. Ele também tem outras maneiras de nos informar sobre coisas que, por toda a lógica, não poderíamos saber. Considere fenômenos sincronísticos, premonições e sonhos que se tornam realidade. Então vamos mais longe neste reino do que Jung está falando. Apenas é preciso permanecer crítico e estar ciente de que tais comunicações podem ter significados subjetivos, bem como podem estar de acordo com a realidade e, novamente, podem não estar. No entanto, aprendi que as opiniões que fui capaz de formar com base nessas dicas do inconsciente têm sido muito gratificantes. Naturalmente, não vou escrever um livro de revelações sobre eles, mas reconhecerei que tem um mito que me encoraja a olhar mais profundamente para todo este reino. Os mitos são a forma mais antiga de ciência quando falo de coisas após a morte. Estou falando por inspiração interior e não posso ir além de contar a vocês sonhos e mitos relacionados ao assunto, para que possamos ver a gama de materiais de origem que Jung está extraindo para falar sobre a vida após a morte. Descreve isso como algo que pode ou não ser chamado de acordo com a realidade, mas, no entanto, esse raciocínio, esses insights que ele obteve dos sonhos, das experiências e do conhecimento parapsicológicos, apontou para essas sugestões que foram importantes para ele e que foram significativas em sua vida e em seu mito. E então vamos explorar mais esse mito da vida após a morte do qual Jung está falando. Então Jung passa algum tempo falando sobre parapsicologia, falando sobre essas experiências, de como as pessoas obtêm conhecimento completo ou insights ou vislumbres ou informações sobre um determinado evento acontecendo ou um certo objeto ou coisa ou algo acontecendo. Isso não está dentro do espaço ou localização imediata, poderíamos dizer, ou na experiência temporal, então não está no tempo no presente. Mas às vezes essas experiências psicológicas parasitas podem aparecer, o que é chamado de precognição. Algum tipo de informação de alguma forma chega a uma pessoa antes que realmente aconteça. Isso é o que chamamos de precognição. E ou alguém vê algo ou experimenta algo de longe. Então Jung postula e fala sobre essa ideia de que a psique, pelo menos parte ou um aspecto da psique, está fora das leis físicas do espaço e do tempo e, portanto, esta é uma compreensão muito radical da realidade da existência e da psique, ou da estrutura da psique, ou de como funcionam os fenômenos psíquicos, ou de como a mente funciona, se você vontade, ou aí também a relação entre mente e matéria. E então Jung usa a palavra psique. Então vamos continuar com isso porque tem uma conotação mais ampla do que apenas a palavra mente, mas às vezes ajuda a entendê-la através do contexto da mente, porque temos entendimentos filosóficos em nosso domínio atual de conhecimento sobre a compreensão de uma relação entre mente e matéria, e que pode haver uma abordagem muito única e interessante maneira como eles têm um relacionamento um com o outro, e nossa concepção atual cientificamente pode não conter a compreensão completa disso, mas mesmo assim Jung realmente acreditava nesse psicopata, nessas compreensões parapsicológicas da mente, e ele acreditava que estes, mostravam algum tipo de evidência que um aspecto da psique tinha esta dimensão, se você quiser, de ausência de espaço e atemporalidade e, portanto, se tomarmos isso como algum tipo de aspecto fundamental da psique, ele então raciocina a partir dessa proposição, tentando entender, como a psique funciona e tentando para entender as implicações disso para a vida após a morte. E aqui estão alguns dos pontos onde Jung está explorando essa ideia. Então ele diz que há indicações de que pelo menos parte da psique não está sujeita às leis do espaço e do tempo. E em outro lugar Jung diz que esses experimentos provam que a psique às vezes funciona fora da lei espaço-temporal da causalidade. E, em outro lugar, Jung diz que isso indica que nossas concepções de espaço e tempo e, portanto, de causalidade também são incompletas. Em outro momento, Jung diz que estamos convencidos de que pelo menos parte de nossa experiência psíquica é caracterizada por uma relatividade de espaço e tempo. Essa relatividade parece aumentar proporcionalmente à distância da consciência a uma condição absoluta de atemporalidade e ausência de espaço. Então podemos ver aqui Jung explorando essa ideia que existe uma dimensão específica da psique que, quando entrada, parece ser um afastamento da experiência individual da consciência e mais para
O inconsciente. Existe esse lugar de atemporalidade e ausência de espaço e ele está estabelecendo os parâmetros dessas ideias e conceitos porque ele quer falar sobre essa função ou mito ou mitologia da vida após a morte que ele vai apresentar corretamente e quer mapear um pouco da maneira como a psique é estruturada a partir de sua visão de vivenciar essas experiências parapsicológicas de presciência em sonhos de premonições e precognições e palpites que você tem ao longo da vida e essas coisas. Certas experiências sincronísticas onde, coincidências significativas não relacionadas ocorrem corretamente e então ele está estabelecendo esta base para estabelecer essas ideias mais amplas e maiores do que possivelmente poderia ser continuando com essa ideia da vida após a morte nosso relacionamento com ela e então Jung mostra isso e tenta mostrar como os sonhos e seus próprios sonhos realmente deram a ele uma visão sobre o funcionamento da psique e possivelmente sobre seu pelo menos seu entendimento de o que ele pensa que está acontecendo na vida após a morte então ele basicamente tem esses sonhos e também tem essas fantasias que tem com essas figuras que vemos no livro vermelho e nos livros pretos, certo? E enquanto ele está fazendo isso, ele tem essas sugestões de que aprendeu com algum aspecto da psique então ele diz aqui os números do inconsciente também são desinformados e precisam do homem ou do contato com a consciência para obter conhecimento como ele diz que baseado na ideia de onde ele teve essas fantasias dessas figuras internas uma chamada Siloé e outra chamada Elias e então Salomé e Elijah, ele disse que experimentou e então eles o orientariam, conversariam com ele, mas fariam perguntas e então o que aconteceu foi que eles desapareceram por 2 anos, então eles meio que voltaram à inconsciência e ele não tive experiência com eles ou contato com eles por 2 anos, mas quando eles voltaram ele disse explicou que eles voltaram e conversaram como se nenhum tempo tivesse passado, mas Jung tinha experimentado todas essas coisas diferentes nesses 2 anos e então ele sentiu que havia muito o que atualizar e a partir de insights como esse e de outras sugestões que ele teve da observação de outras pessoas ele tem essa ideia de que o inconsciente nesse estado onde há ausência de espaço e a temporalidade naquele estado de unidade certo no profundo inconsciente coletivo onde tudo é não há diferenciação entre o espaço, tudo é não há temporal, linha do tempo, não há passado, presente, futuro, tudo é está fora do tempo nesse espaço, essas figuras internas com as quais ele estava contatando de seu inconsciente, elas não têm acesso ao conhecimento da consciência ou conhecimento do mundo ou experiência consciente e é isso que Jung está tentando dizer aqui que a experiência e o significado do indivíduo é ter e viver na vida real, na realidade, sua experiência consciente. Há um significado para essa experiência consciente que não pode ser alcançado a partir da inconsciência e é por isso que devemos trabalhar em parceria com o inconsciente para torná-lo consciente se estivermos dando vida a esses aspectos inconscientes, estaremos dando vida a um arquétipo ou estamos dando a luz a Deus, por assim dizer. Fale corretamente então este é o papel que o indivíduo desempenha na consciência porque o inconsciente não é informado de nossa consciência e mitologia interessante sobre a qual Jung está falando sobre a vida após a morte. Vamos continuar aqui com uma citação de Jung quando ele diz, aparentemente, porém, as almas dos mortos sabem apenas o que sabiam no momento da morte e nada além disso e, em outro lugar, Jung diz que frequentemente tenho a sensação de que eles estão diretamente atrás de nós, esperando para ouça que resposta daremos a eles e que resposta ao destino, então existe essa ideia de que uma vez que você morre, você está isolado do conhecimento da consciência e você está agora neste aspecto atemporal e sem espaço da psique onde você existe como este elemento psíquico, ou algo assim e nesse domínio você tem o conhecimento de todos os que morreram e você entende essas coisas até o ponto em que, todo mundo tem todo mundo que passou para a vida após a morte morreu, certo? Então você tem o conhecimento de toda essa experiência até aquele ponto, mas o que você não sabe é o conhecimento e a experiência do que as pessoas estão experimentando como indivíduos em consciência que estão realmente vivendo certo e essa é a ideia aí aquele Jung está apresentando essa mitologia da vida após a morte, certo? E então vamos continuar com o que Jung tem a dizer a esse respeito e ele diz que a psique pode ser aquela existência na qual o além é toda a terra dos mortos localizado de forma que haja essa ideia de que onde as pessoas que estão mortas estão apenas existindo como um aspecto da psique em algum outro local. Neste aspecto atemporal e sem espaço da psique, nesta visão, a psique seria a base predominante da realidade em um sentido em vez de mata serviriam a um propósito para a concretização do indivíduo que vivencia a consciência e sem a matéria você não vivencia a consciência e volta para o aspecto inconsciente da psique,
Esse é o tipo de imagem que Jung fornece esse mito da vida após a morte, portanto, é uma especulação interessante. Mais tarde, Jung também diz que a consciência máxima que foi alcançada em qualquer lugar se forma, então me parece o limite superior de conhecimento que os mortos podem atingir, é provavelmente por isso a vida terrena é de tão grande significado e porque o que um ser humano traz no momento de sua morte é tão importante. Somente aqui na vida na Terra, onde os opostos se chocam, pode ser elevado o nível geral de consciência que parece ser a tarefa metafísica do homem, que ele não pode realizar sem mitificar o mito, é o estágio intermediário natural e indispensável entre a cognição inconsciente e a consciente. Portanto, podemos ver nessa citação um resumo das ideias de que venham falando em relação ao uso deste mito como uma espécie de propósito ou direção, não apenas uma compreensão da vida após a morte, mas agora entramos em um compromisso com esse mito de que realizamos algum tipo de tarefa fora desse processo de mitologização, porque na verdade há um significado e um propósito que são devolvidos ao nosso real vivendo a vida e a existência aqui. Parece que a nossa consciência e a nossa tarefa aqui como seres vivos é ser ainda mais consciente e elevar o nível de consciência e, a este respeito, como seres vivos conscientes, temos a oportunidade de participar com o inconsciente para torná-lo consciente ou para dar-lhe vida ou para que ele viva a sua vida através de nós que somos capazes de desvendar e tornar conscientes os aspectos inconscientes e assim, portanto, estamos não apenas nos autoatualizando e nos tornando mais conscientes de nós mesmos, mas estamos participando neste tipo de grande experiência onde a existência ou a própria realidade ou Deus, por assim dizer, está se tornando consciente através de nós e estamos participando daquela expansão cada vez maior da totalidade da própria vida da psique em si. A psique está se expandindo e se tornando inteira através de nós, não estamos apenas nos tornando inteiros através da psique, mas a psique está se tornando inteira através de nós e essa é a mensagem poderosa dessa mitologia da qual Jung está falando com essa ideia de vida após a morte, porque os mortos, uma vez que morrem, eles não podem fornecer ou participar dessa função, só podemos desempenhar essa função enquanto estamos vivos e a ideia é que antes de morrermos, devemos cumprir nosso propósito ou cumprir algum tipo de tarefa ou ganho esse conhecimento específico antes de morrermos para que possamos trazê-lo para nossa morte. Não podemos chegar de mãos vazias à nossa morte, trazemos algo pelo qual trabalhamos e que descobrimos e que aquelas pessoas que foram cortadas fora da vida, estamos trazendo quase um presente para eles do outro lado da linha, por assim dizer, enquanto morremos entramos na vida após a morte. Jung descreve isso ainda mais quando diz que eu poderia muito bem imaginar que poderia ter vivido em séculos anteriores e encontrei perguntas que eu estava ainda não sou capaz de responder, que eu tinha que nascer de novo porque não havia cumprido a tarefa que me foi dada. Quando eu morrer meus atos me seguirão, assim é como imagino que trarei comigo o que fiz e entretanto, é importante garantir que eu não fique no final com as mãos vazias. Então Jung também delineou a ideia de reencarnação e karma, porque esses são motivos mitológicos que encontramos ao longo da história religiosa, certo? E, portanto, ele também está vinculando o seu entendimento desta ideia de ter uma vocação ou cumprir uma tarefa que você deveria realizar, a algum objetivo importante ou compreensão da consciência que você deve cumprir antes de morrer. Então sua vida tem esse propósito e essa tarefa que você deve cumprir para cumprir, e então você deve cumprir porque você estava consciente e vivo, e uma vez que você fez isso você morre e então passa esse conhecimento e o traz de volta para o outro aspecto da psique que é o inconsciente. Então é um mitos interessantes que Jung está delineando aqui, e isso não quer dizer que isso é definitivamente o que é isso, é apenas para dizer, para desempenhar essa função de amplificação do símbolo. Então essa ideia de propósito ao longo da vida e o relacionamento que a consciência tem com o inconsciente com a vida após a morte, certa, e assim Jung continua nesta linha de pensamento quando diz que o significado da existência é que a vida me dirigiu uma pergunta ou, inversamente, eu mesmo sou uma pergunta que se dirige ao mundo e devo comunicar minha resposta, pois caso contrário estou dependente da resposta do mundo, que é uma tarefa de vida suprapessoal que realizo apenas com esforço e com dificuldade. Talvez seja uma questão que preocupava os meus antepassados e que eles não conseguiram responder. Então você vê aí esta ideia que é mais ou menos como ideia de individuação de Jung, de que existe essa tarefa de vida suprapessoal que ele está a cumprir e realizar, mas agora esta amplificação adicional do símbolo da reencarnação, que é um motivo mitológico que usamos para obter uma visão, um vislumbre ou uma sugestão do aspecto funcional da vida após a morte, que então ele acrescenta aqui que talvez seja uma questão que preocupou meus ancestrais. Então é essa ideia que você sabe que pode ser vista de muitas maneiras diferentes, ou eu sou uma alma
e volto e não cumpri minha tarefa, então sou mandado de volta e volto e eu estou reencarnado na realidade material para cumprir meu propósito e viver conscientemente as ideias que eu pretendia cumprir dentro desse período de tempo, ou se não é que meus ancestrais foram feitos para cumprir essas certas tarefas, mas eles morreram sem cumpri-las e portanto, herdei esse tipo de tarefa vocacional que deve ser trazida ou cumprida através da função da consciência e, portanto, neste tempo e espaço, neste espaço estreito da vida real da consciência, devo completar e cumprir esta tarefa corretamente. Jung descreve isso como um gnóstico aqui, onde ele fala sobre isso como uma pergunta. Há uma pergunta e eu pretendia dar uma resposta, então é sobre esse conhecimento quase místico. Esta tarefa de vida não é esse conhecimento que não é apenas da mente, mas conhecimento, do conhecimento vivo da própria consciência, conhecimento do processo de viver em si, porque sua própria vida é uma pergunta e sua própria vida é uma resposta, então todos os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos se tornam esse tipo de resposta para essa questão da vida que é a realização final ou o desvendamento de sua individuação para encontrar as pepitas de ouro que revelam sua glória ou seu propósito específico ou valor ou significado para o mundo que é revelado, revelando um aspecto da inconsciência ou ouro ou tesouro escondido na inconsciência através da revelação da consciência e tarefa de vida dentro do espaço temporal e do tempo quando você é um ser vivo certo. E então essa é a resposta. Então está é uma espécie de ideia gnóstica de ter e alcançar maior consciência e conhecimento. Então eu tenho uma pergunta e tenho uma resposta que tenho alcancei uma consciência desse aspecto da vida e do significado da vida, certo? E então é essa mitologia na qual Jung está nos introduzindo quando fala sobre essas ideias. Jung aqui continua quando diz: o que sinto ser resultante de meus ancestrais vidas ou um karma adquirido numa vida pessoal anterior talvez possa igualmente muito bem ser um arquétipo impessoal que hoje exerce forte pressão sobre todos e que tomou conta de mim de maneira particular. Um arquétipo como, por exemplo, o desenvolvimento ao longo dos séculos da tríade divina e seu confronto com o princípio feminino, ou a resposta ainda pendente à questão gnóstica sobre a origem do mal, ou, dito de outra forma, a incompletude da imagem do Deus cristão, para que possamos ver nessa citação o somatório do que eu estava falando antes. Aquele grande discurso que fiz anteriormente explica essa ideia de responder a uma pergunta, e é que tipo de pergunta é a questão gnóstica da origem do mal é a incompletude da imagem do Deus cristão. Veja, é uma parte deste aspecto da psique à medida que ela evoluía, como se estivéssemos desempenhando um papel, uma função que o próprio Deus não poderia fazer e então ele precisa de nós para fazer isso. A psique precisa que desempenhemos nosso papel na consciência para dar-lhe vida e ser consciente de si mesmo, e então participamos desse mito, e é esse mito interessante que Jung está dizendo é nossa última tarefa, e isso nos dá esses parâmetros para tentar entender a vida após a morte. Então ele continua nesta linha de pensamento quando ele diz que se não houvesse imperfeições, nenhum defeito primordial na base da criação, porque deveria haver qualquer desejo de criar, qualquer anseio pelo que ainda deve ser realizado, porque os deuses deveriam estar minimamente preocupados com o homem e a criação. E para que resume esse ponto, que Deus precisa do homem para viver seu propósito, para cumprir seu potencial ou o potencial dela, seja lá o que for, certo? E então este é esse mito do qual participamos corretamente. Então o fato de que houve uma criação significa bem algo estava errado, havia algo faltando, e o que era isso era uma limitação, certo? Então se você puder imaginar aquele atemporal, o espaço, o Deus da unidade no estado primordial, que é uma unidade completa, sem diferenciação, sem consciência de si mesmo, certo? Todas as coisas em um, certo? O que está faltando? Está faltando a diferenciação, está faltando a individuação. As limitações específicas, limites de um ser vivo consciente. Portanto, o ser vivo consciente nasce ou é criado para que Deus continue no processo de sua própria individuação nesse sentido, ou na psique, ou em você, sei chamá-lo de universo, como quiser chamá-lo. Vamos continuar aqui com o que Jung tem a dizer. Então ele diz que certas almas, imagino, sentem o estado de existência tridimensional para serem mais felizes do que a eternidade, mas talvez isso dependa de quanto de completude ou incompletude que eles levaram consigo de sua existência humana. É possível que qualquer outro período de vida tridimensional não teria mais significado, uma vez que a alma tivesse alcançado um certo estágio de compreensão.
Tendo a compreensão posto em prática o desejo de reencarnação, a alma desapareceria do mundo tridimensional e alcançaria o que o budista chama de nirvana, mas se ainda restar um karma para ser eliminado, a alma recairá novamente nos desejos e retornará à vida mais uma vez, talvez até mesmo fazendo isso a partir da percepção de que algo ainda precisa ser concluído. Então, novamente, essa é a ideia que Jung está circulando em torno da ideia de reencarnação para tentar entender a ideia da vida após a morte, para tentar entender nossa concepção, nossa mitologia dentro desses parâmetros de consciência e depois morrer. E então qual é o propósito de tudo isso, certo? E então ele continua dizendo que não sabe completamente o que ele realmente pensa sobre a reencarnação, se realmente é o que é ou não, ele não sabe, mas ele foi influenciado por essas ideias de alguma forma, certo, por causa de seus sonhos e porque essas ideias existem em motivos mitológicos, certo? E então vamos prosseguir com a próxima citação de Jung para confirmar que ponto, e ele diz que não temos provas concretas de que qualquer coisa de nós seja preservada para a eternidade. No máximo, podemos dizer que há alguma probabilidade de que algo de nossa psique continue além da morte física, se o que continua a existir é consciente de si mesmo. Também não sabemos. Jung em seguida continua falando sobre esses sonhos muito interessantes que ele teve. Ele teve 2 sonhos diferentes que atuam nesse mito da vida após a morte. E atuam nessa interação do propósito da consciência e sua interação com o direito inconsciente. O inconsciente é basicamente o que nós estamos entrando depois que morremos. Então esta é uma citação de Jung sobre esses 2 sonhos que ele teve. Citação aberta: o espinhoso problema do relacionamento entre o homem eterno, o eu, e o homem terreno no tempo e no espaço, foi iluminado por 2 sonhos meus. Em um sonho que tive em outubro de 1958, avistei da minha casa 2 discos metálicos brilhantes em forma de lente que se precipitavam em um arco estreito sobre a casa e desciam até o lago. Eram 2 OVNIs, objetos voadores não identificados. Então outro corpo veio voando diretamente em sua direção para mim. Era uma lente perfeitamente circular como a objetiva de um telescópio a uma distância de 4 ou 500 metros. Ficou parada por um momento e logo em seguida voou outra, veio acelerando pelo ar. Uma lente com uma extensão metálica que levava a uma caixa, uma lanterna mágica a uma distância de 60 ou 70 metros. Ficou parada no ar apontando direto para mim. Acordei com uma sensação de espanto ainda meio no sonho. O pensamento passou pela minha cabeça: sempre achamos que os OVNIs são projeções nossas, agora acontece que nós somos as projeções deles. Eu sou projetado pela lanterna mágica como CG jovem, mas que manipula o aparelho. Eu já sonhei uma vez com o problema do eu e do ego. Naquele sonho anterior eu estava em uma caminhada, eu estava caminhando uma pequena estrada através de uma paisagem montanhosa. O sol brilhava e eu tinha uma visão ampla em todas as direções. Então cheguei a uma pequena capela à beira da estrada. A porta era uma jarra e entrei. Para minha surpresa, não havia imagem da Virgem no altar e nenhum crucifixo também, mas apenas um arranjo de flores maravilhoso. Mas então eu vi que no chão, em frente ao altar, de frente para mim, estava sentado um yogi em postura de lótus em meditação profunda. Quando olhei para ele mais de perto, percebi que ele tinha o meu rosto. Ainda eu comecei com um susto profundo e acordei com o pensamento: ah, então é ele quem está me meditando. Ele tem um sonho e eu sou eu. Sabia que quando ele acordasse eu não existiria mais. Tive esse sonho depois da minha doença em 1944. É uma parábola. Eu mesmo me retiro para a meditação e medita a minha forma terrena. Dito de outra forma, ela assume a forma humana para entrar na existência tridimensional, como se alguém vestisse um motorista com roupa de mergulhador para mergulhar no mar. Ao renunciar à existência na outra vida, eu assume uma postura religiosa como a capela do sonho mostra na forma terrena. Ele pode passar pelas experiências do mundo tridimensional e, com maior consciência, dar mais um passo em direção à realização. A figura do yogi representaria mais ou menos minha totalidade pré-natal inconsciente. E o Extremo Oriente, como costuma acontecer nos sonhos, um psíquico estado estranho e oposto ao nosso. Como o latim mágico, a meditação do yogi projeta a minha realidade empírica. Como regra, vemos essa relação causal. Ao contrário, nos produtos do inconsciente descobrimos símbolos de mandala, que são figuras circulares e quaternárias que expressam a totalidade, e sempre que desejamos expressar a totalidade, empregamos exatamente essas figuras. Nossa base é a consciência do ego, nosso mundo, o campo de luz centrado no ponto focal do ego. A partir desse ponto, olhamos para um mundo enigmático de obscuridade, sem saber até que ponto as formas sombrias que vemos são causadas pela nossa consciência ou possuem uma realidade própria. O observador superficial contenta-se com a primeira suposição, mas um estudo mais aprofundado mostra que, como regra, as imagens do inconsciente não são produzidas pela consciência, mas têm uma realidade e espontaneidade próprias. No entanto, nós considerá-los como
Meros fenômenos marginais, o objetivo de ambos os sonhos é efetuar uma inversão da relação entre a consciência do ego e o inconsciente e representar o inconsciente como o maior da personalidade empírica. A existência inconsciente é a real e o nosso mundo consciente é uma espécie de ilusão, uma realidade aparente construída para um propósito específico, como um sonho, que parece uma realidade enquanto estamos nele. Mais tarde, Jung também diz que aqui é o princípio que luta por a realização total que, no caso do homem, significa a obtenção da consciência total. A obtenção da consciência é cultura no sentido mais amplo e o autoconhecimento é, portanto, o coração e a essência deste processo. O oriental atribui inquestionavelmente um significado divino ao eu e de acordo com a visão cristã antiga o autoconhecimento é o caminho para o conhecimento de Deus, então podemos ver nisso o acúmulo ou o fim último do mito sobre o que Jung está tentando falar com essa interação entre o consciente e o inconsciente e o conhecimento de si mesmo ou do conhecimento de Deus ou o conhecimento da psique. Portanto, existe esse papel ou propósito para a consciência e a base da realidade neste sentido. A visão é que a inconsciência é a totalidade da psique que dá origem à consciência com um propósito específico de se conhecer e de se perceber e se atualizar e, portanto, essa ideia da vida após a morte nos dá esse senso de propósito que devemos cumprir na consciência e, assim, para resumindo tudo isso no final deste capítulo, Jung diz que, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser, pode até ser presumido que, assim como o inconsciente nos afeta, o mesmo ocorre com o inconsciente. Aumento em nossa consciência afeta o inconsciente. Obrigado por assistir.